todos, voltamos aqui para uma palestra especial do primeiro dia do IoT Business Forum. Antes de começar, eu gostaria que vocês tivessem algumas informações, que todo o painel vai ser gravado e depois vocês vão poder assistir a gravação de todo o evento. Nós vamos mandar uma pesquisa para vocês fazerem uma pequena avaliação e darem suas sugestões, e também aí vocês poderão assistir ao todo o evento do IoT que está sendo gravado. Também quero convidá-los a visitar o stand dos nossos patrocinadores, também visitar o stand da TI Inside, que nós vamos estar promovendo sorteio de 3 pares de ingressos para os nossos eventos presenciais, a escolha dos nossos sorteados. E então gostaria que entrassem lá no site dos nossos patrocinadores dessa edição do IoT Business Forum. Na plataforma de vocês tem um formulário para vocês também enviarem as perguntas, então se a gente conseguir aqui tempo, a gente pode também remeter as perguntas aqui para o Renato. Como eu falei, nós estamos aqui com o Renato Paschini, que é vice-presidente de pesquisa de IoT, de serviços digitais da Frost & Sullivan. Ele vai fazer uma palestra com a atualização dos resultados da pesquisa sobre IoT no Brasil e na América Latina. O currículo do Renato está lá na nossa plataforma, então aqui eu vou declinar de descrever o currículo dele, para a gente já ganhar tempo, e pedir então ao Renato desse início à sua apresentação. Por favor, Renato. Perfeito, obrigado, Claudinei, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar os detalhes dessa pesquisa, que é realmente bastante interessante, e trazer alguns insights, né, sobre o mercado, o que mudou de 2021 para 2022 e quais as perspectivas para os próximos anos. Então, vou começar aqui. O objetivo da pesquisa foi realmente identificar, né, tanto necessidades dos decisores de tecnologia, as prioridades de negócio, como é que estão novas tendências, como, por exemplo, o ESG, né, toda a parte de sustentabilidade, como o IoT está apoiando essa transformação, e pegar um pouco do senso do que mudou, né, nesse período de pandemia, como é que estão as coisas agora, e qual a perspectiva desses decisores para o futuro. Foi um trabalho de campo que realizamos no final de 2022, uma amostra de 606 empresas, né, grandes empresas, decisores, que estão levando a cabo projetos relevantes de IoT. Foi a segunda edição dessa pesquisa de IoT anual, incluindo uma amostra significante aí de empresas na América Latina. A pesquisa global a gente já faz há 13 anos, a novidade é ter incorporado a IoT nesses últimos 2 anos, né? E aqui, nesse slide, retrata um pouco dessas mudanças de prioridades de negócio dos decisores de tecnologia. Então, a gente viu durante a pandemia um grande avanço na questão de melhora da experiência do cliente. Foram feitos grandes investimentos para poder ter esse relacionamento com os clientes por canais digitais. As empresas adotaram soluções de CRM, soluções de canais, né, conversar com o cliente por WhatsApp, por canais digitais, integrar em plataformas multicanal, omnichannel. Então, teve um grande investimento, um grande avanço de soluções nessa área. Empresas que estavam apoiando os clientes nessa transformação digital aceleraram muito, né? Five9, Salesforce, empresas dedicadas aí de software para esse negócio, realmente cresceram de maneira impressionante nesse período. E durante a pandemia, um grande foco também em melhoria da eficiência operacional, né? Para um controle de custos, melhor adequação à nova realidade. Muitos setores tiveram perda de receita, né? Como varejo, manufatura, foram sensivelmente impactadas. Investiram em IoT para aprimorar seus processos, ganhar mais eficiência e poder lidar com esse cenário diverso. O que nós observamos durante 2022 foi um aumento da relevância do crescimento de receita. Então, as empresas usarem novas tecnologias para poder não só cortar custos, melhorar a eficiência, mas também apoiar novos modelos de negócio, novas fontes de receita, incrementar isso para poder lidar com os novos cenários de desafio. Segundo a nossa pesquisa de CEOs, que a gente faz também globalmente, crescimento é a prioridade número 1, né, dos CEOs. Tem uma crise até da questão de crescimento em muitos dos setores cobertos, né, no S&P 500.
Então, um desafio muito importante e a Processor apoia os clientes nessa jornada de crescimento. Um tema que a gente colocou na pesquisa do ano passado foi ESG, ainda é uma prioridade menor, vocês estão vendo no final, né, do ranking ali, com 62%, dos decisores de tecnologia considerando ESG como um dos objetivos de negócio. Logicamente que empresas de capital aberto, né, que já tinham relatórios de responsabilidade social, tem isso na pauta, tem normalmente um executivo de C-level apontado para poder tratar desses elementos, porque se tornou muito relevante para os consumidores, para a sociedade no geral, para a imagem da marca, a reputação e, consequentemente, para o valor das ações. Empresas não listadas ou de menor porte estão começando a olhar para o tema também e desenvolver alguns tipos de iniciativas para não perder também esse timing de mercado. Mas é um tema que a gente trouxe, a gente até fez alguns estudos específicos de IoT para esse tema de ESG, tem muita adoção no mundo, a gente trouxe estudos de caso, realmente é um tema bastante importante a se considerar, em especial para a sustentabilidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas a gente está cobrindo esse tema e acha que vai se tornar muito mais relevante nas próximas pesquisas. Em termos de conectividade sem fio em soluções de IoT, né, esse é o retrato da América Latina para 2022. A gente vê uma preponderância de conexões de celular tradicional, isso já era esperado, né, a gente tem uma grande penetração desse tipo de conectividade para sistema de pagamento sem fio, né, aquelas maquininhas de cartão de crédito e débito, sistemas de segurança, seja para conexão principal ou backup, sistema de gestão de frotas, carros conectados, né, muitas montadoras agora já estão com a frota conectada, ou pelo menos os modelos premium. E o que a gente achou interessante é o crescimento que vem tendo esse mercado de LPWAN, né? São redes de baixa potência, alta cobertura, tanto das operadoras tradicionais quanto de padrões como LoRa, Sigfox. Interessante notar que na América Latina até esses outros padrões de conectividade, né, como LoRa e Sigfox, são mais relevantes para os decisores do que o próprio LPWAN das operadoras tradicionais. Então, o mercado está em amplo crescimento, né, grande adoção pelo mundo, ainda é um mercado emergente, né, essas redes alternativas oferecem melhores preços de hardware, uma conectividade muito mais barata, e acaba fazendo sentido para muitos modelos de negócio, né. Estou citando aqui alguns casos de uso, mas em utilities virou o principal meio de conexão, para distribuidoras de água, de energia, de gás, né. Em logística também é super importante, manufatura, sistema de backup também para gestão de frotas. Então tem sido bastante adotado e tem crescido nesse ranking. A gente está também observando e monitorando isso, mas é uma coisa importante. Na infraestrutura a gente acredita que esse mercado de Massive IoT vai ser onde vai trazer esses bilhões de conexões para essa conectividade móvel. Em termos de geração de dados, né, volume de dados, a IoT está se tornando cada vez mais relevante. Anteriormente, né, os data lakes eram muito drivados aí por pessoas, por bases de dados de clientes, etc. A gente vê a IoT crescendo muito no volume de dados aportado para essas soluções de analytics. Então, esse é o retrato da América Latina também. Cada barra indica um intervalo de crescimento apontado pelos decisores. E a concentração principal está nessa faixa entre 25% e 74% de crescimento anual no volume de dados. Então, é um crescimento bastante expressivo e requer algumas infraestruturas de suporte. A gente também monitorou nessa pesquisa, não vou mostrar em detalhes, mas o crescimento, né, de cloud, plataformas para poder suportar esse crescimento de dados, análise, poder proporcionar automações sobre isso com inteligência artificial, machine learning. Então, tem várias tecnologias associadas à IoT para poder não só fazer o storage, né, armazenamento desses dados, como poder tratar, tabular, fazer análises e permitir automações e tomadas de decisão sobre esse volume. Mas é expressivo realmente o quanto está crescendo esse volume nas organizações, mesmo com a IoT. Em termos de adoção de aplicações de IoT, rastreamento de ativos ainda é o principal, né?
com 51% em média, tanto de ativos fixos quanto móveis. Isso já era esperado e condiz com os nossos números, né? A gente faz também um mapeamento de shipments ou vendas anuais de dispositivos de IoT. Lógico que esse rastreamento de ativos é o principal aplicação, isso condiz com a pesquisa e na perspectiva dos usuários finais também. A gente observou que na América do Norte, o ESG, com 67%, né, está bem, desculpa, com 43%, está bem relevante, né, o tema. Então, está puxando muito pelas organizações grandes, né, pelos players de tecnologia também, que têm tido isso como um dos principais objetivos de negócio das organizações, com uma área bem estruturada para lidar com o tema, objetivos claros, métricas para poder monitorar os avanços nessa área, e a IoT tem contribuído para poder atingir esses elementos e para poder gerar os dados necessários para poder fazer esse acompanhamento. Então, é bastante importante. Em contraste, né, mais para a direita do gráfico, na América Latina, a ESG ainda está uma proporção baixa, né? 20% dos entrevistados só citaram que tem alguma aplicação de IoT ligada a essa área, né, de sustentabilidade, governança, e temas relacionados a isso, né? Então, a gente vê ainda uma oportunidade de crescimento, responsabilidade também dos players de tecnologia, né? Muitos dos que estão aqui assistindo, educar os clientes a respeito do tema e mostrar como a IoT pode contribuir para as empresas não só atingirem os objetivos, como também monitorarem os avanços nessa área, né? Por exemplo, fazer rastreamento da cadeia de valor, ou rastreamento dos ativos, de como é feita a logística reversa dos produtos da empresa, de como é feito o descarte desses produtos no lixo, etc., gestão dos recursos, qualidade do ar, todo tipo de monitoramento que é necessário nessa área de sustentabilidade pode ser apoiado por sensores, dispositivos conectados que vão fornecer as informações necessárias para isso. E na Ásia Pacífico, uma grande relevância da área de manufatura, né, com a IoT apoiando a transformação digital das indústrias. Isso também a gente tinha como hipótese, mas constatou com os dados. A China está fazendo investimento maciço, né? Tem um programa do governo de 5 anos para grande investimento e transformação da indústria para 4.0, para poder tornar ainda mais competitivo. Os ganhos que eles tinham de custo de mão de obra já não são tão relevantes frente ao México, por exemplo, que fornece para os Estados Unidos carros e grande parte de itens de manufatura. Então, está havendo um processo de volta de industrialização, né, para Estados Unidos, Europa e outras regiões, porque fazer a produção com tecnologia está se tornando mais produtivo do que usar mão de obra intensiva. Então, a China, já percebendo isso, também fez um investimento considerável e vai continuar nos próximos anos. E a IoT é grande parte da infraestrutura ou da plataforma que viabiliza essa transformação. Então, por isso, essa disparidade da Ásia-Pacífico também. Bom, em termos do cenário econômico, né, a gente trouxe nessa pesquisa também o tema de recessão. Ele é muito mais latente na Europa, tanto face à questão da guerra, né, que a gente está observando, quanto também por outras questões do Brexit. Tem uma série de questões geopolíticas, de conflitos, também de disrupção da cadeia de suprimentos, que vem afetando as percepções dos decisores na Europa. Em contraste, né, na América Latina, a gente vê os decisores muito mais otimistas, né? Mesmo com a transição de governo, com incertezas, né, das definições, pendências de reformas estruturais, os decisores aqui na América Latina estão mais otimistas em relação ao crescimento do PIB, e isso influencia também nas decisões que eles vão ter para investimento, adoção de tecnologias, etc. Então, pelo menos uma perspectiva positiva da nossa região frente a outras no mundo. Bom, em termos de semelhanças e diferenças de benefícios, né, experimentados com a IoT, aqui é só para a amostra que realmente já adotou e fez o monitoramento, observou quais tipos de benefícios tem com base nisso, né? Na América Latina, os mais importantes são melhorar o atendimento ao cliente e marketing, né? Tem a ver com aquela questão
da experiência do cliente. A IoT tem aportado bastante valor nesse sentido. Então, por exemplo, né, operadoras de telecomunicações podem monitorar o modem dos clientes, né, o roteador, e ver se está funcionando, se está com sinal, se está com Wi-Fi adequado nos ambientes, etc. Se houver alguma caída de serviço, algum problema de configuração do software, pode ser feita uma atualização over the air, né, para poder atualizar o software, forçar um reset da máquina. E o cliente muitas vezes nem percebe que houve um problema. Você já atua preventivamente, fazendo monitoramento por meio desses sensores, etc., nos equipamentos que estão na casa do cliente. Para uma empresa automobilística, você pode ter um monitoramento do carro em tempo real. O carro é conectado, tem todos os sensores, etc., atuando. Se houver alguma coisa fora do padrão, a montadora pode efetuar eventuais mudanças de software, etc., e poder permitir uma melhor experiência do cliente. Tem um caso bastante expressivo aqui nos Estados Unidos, né? Na Flórida, quando tem aqueles furacões, a Tesla, acho que no antepenúltimo, ela fez um experimento que ela basicamente, por software, ela alterou a autonomia dos carros da Tesla para poder permitir que eles viajassem uma distância maior. Então, quem estava aqui em Miami, né, onde eu estou atualmente, poderia viajar até próximo a Atlanta sem ter que fazer uma nova carga da eletricidade para poder fornecer maior autonomia, né? Então, foi uma mudança das configurações do carro para melhorar a experiência do cliente e garantir que eles pudessem chegar em segurança no seu destino final. Então, são coisas que são permitidas pela tecnologia, por IoT, e diferenciam realmente o jeito como as coisas são feitas, os modelos de negócio, etc. Outro ponto importante é a automatização de processos manuais. Na América Latina teve um grande avanço nessa área, né? E ajuda efetivamente a ganhar mais eficiência nos processos, maior competitividade para a indústria atuar no mercado internacional. Melhorar a segurança dos funcionários também é um item bastante importante. Em especial, face ao que a gente observou, né? Teve incidentes em mineradoras, por exemplo, aqui no Brasil e em outros países, que após o incidente foi implementado uma rede de sensores para monitorar as barreiras, as barragens, para poder monitorar o pessoal em campo, adotar caminhões autônomos. Então, tem uma série de elementos viabilizados por IoT para melhorar a segurança dos funcionários nesse tipo de indústria, no agronegócio, na área de petróleo e gás, que são super relevantes para países da América Latina. Uma coisa que surpreende aqui na região é a questão de redução de custos. Só um minutinho. Que tem um índice baixo, né, aqui na América Latina, mas a gente imagina que possa ter a ver com o cenário de alta inflação em países como Argentina, Venezuela, etc. Então, para as empresas não há como controlar tão estritamente a questão de custos, eles vão ser repassados ao cliente final. Então, você tem uma menor importância dessa questão e mais influência em outros para essa área de IoT. E na Europa, tem uma questão importante aí, que é baixa a venda de dados relativas a IoT pela questão do GDPR, né? Então, tem uma lei bastante importante de proteção de dados, que inclusive em Brasil, Chile, outros países aqui incorporaram muitos dos elementos, mas vem restringindo um pouco e até preocupando os decisores em relação às políticas de segurança, privacidade e proteção de dados. Então, isso limita um pouco no curto prazo, mas logicamente que as empresas vão aprendendo como lidar com isso, como poder fornecer esses insights também para a sua cadeia de valor. Bom, em termos de evolução de IoT na região, né, a gente vê uma grande mudança. Então, nas primeiras pesquisas, eh, protótipos, testes piloto, etc., estava com uma adoção muito mais alta, né, a proporção da base de respondentes estava muito concentrada em testes pilotos, uso interno, e agora mudou um pouco essa dinâmica. Então, se você vê a primeira categoria, que é a mais avançada, né, implementando soluções de última geração, tá a principal categoria e é algo de IoT já sendo aplicado para o negócio, para soluções avançadas, colocando inteligência artificial e etc. Então já está muito mais relevante.
e essa proporção, né, de adoção já está em 58%. Então, a IoT já sendo adotado efetivamente em projetos operacionais de maior escala e avançados na região. Logicamente que aqui podem ser desde projetos pequenos até projetos maiores, mas a gente já vê uma adoção mais maciça e as empresas já aprendendo como que a IoT pode aportar valor na sua operação, né? Já passou da fase um pouco de teste, de aprendizagem, já para projetos na prática, que estão ajudando as organizações tanto a reduzir custos, gerar receita, melhorar a experiência do cliente, e os desafios e prioridades de negócio que a gente já discutiu no início da apresentação. Os problemas táticos de IoT são os mais relevantes. Interessante, né, notar que segurança e privacidade de dados está no topo. Então, quando vocês forem falar com os decisores de tecnologia, é importante garantir, né, que vocês comprovem que a solução de vocês tem a segurança por design, que está sendo considerado, que está protegendo de maneira mais holística, não só no perímetro, que vocês têm soluções para garantir tanto a segurança de rede quanto a segurança nos dispositivos, né? Que tem um protocolo de comunicação seguro para a conectividade. Então, garantir e fechar todas as arestas para permitir que a adoção seja feita, inclusive no ambiente industrial, onde tem tecnologia operacional, não só de TI, e que quando conectados esses equipamentos industriais, né, que ajudam a rodar a operação, isso seja feito de maneira segura e adequada e respeitando todas as políticas, etc., evitando vazamento de dados, tendo resposta e reação para backup, recovery dos dados, né? Tem a backup das informações, etc., para poder subir a operação no caso de um incidente. Então, super importante tratar dessa área aí, que tem sido bastante crítica. E também a parte de integração de sistemas em projetos, né? Muitos dos projetos são customizados, são projetos especiais ainda, requerem uma grande dedicação para poder fazer essa implementação. O desafio para os players de tecnologia é poder ter projetos que escalam, né, que ganham dimensão, tem a marketplace, etc., possam ser implementados em diversos clientes. Isso ajuda a reduzir o custo para os outros clientes também. Então, um desafio para todos aí poder ter soluções escaláveis, não só projetos mais customizados, que levam mais tempo de implementar, são mais custosos e acabam não ajudando a evoluir tanto o mercado. Bom, essa parte final da apresentação, vou trazer alguns números apenas de mercado. Então, a projeção para a América Latina é de um crescimento médio, né, anual de 19,8% até 2027. A gente espera que chegue a 1,3 bilhões de dispositivos. Aí estão incluídas todas as tecnologias possíveis, né? Então, até celular é uma pequena parcela desse total. É relevante, né? São dezenas de milhões de conexões, mas o grosso aqui está concentrado efetivamente em outros tipos de conectividade, como Bluetooth, Zigbee, todo tipo de tecnologia sem fio e com fio, que viabiliza implementações, né? Numa casa inteligente ou uma casa conectada com sistema de alarme, você pode ter dezenas de sensores conectados para cada fechamento de porta, de janela e etc. E a maioria dos dispositivos aqui não geram receita de conectividade diretamente. Tem uma parcela importante de celular, LPWAN e outras conexões que geram receita unitária para cada dispositivo conectado, mas o grosso mesmo aqui dessas conexões não geram receita direta, tá? Só para ilustração do que a gente está falando aqui em termos de conexões. Em termos do Brasil, né, é muito representativo, né? Quase metade dos dispositivos está no Brasil. É um país que está crescendo bastante ainda, né, nessa área. O crescimento está em linha, coincidentemente, com os números da América Latina, né, 19,8% Brasil e 19,7% nos demais países. E a gente espera que o Brasil continue com essa grande representatividade até 2027, né? Não à toa, os principais investimentos, as plantas, plataformas, software, etc., estão com maior dedicação para o mercado brasileiro, às vezes até suportando a operação de outros países daqui. Então, a gente ainda vai ver muito desenvolvimento, a gente entende que o mercado ainda tem muito a crescer aqui no Brasil, até independente um pouco do cenário econômico, tá? A IoT ajuda tanto na crise quanto na oportunidade, né, de crescimento, ajuda a reduzir custos quanto ajuda a crescer receita, então a gente imagina que a adoção deve continuar
e a partir do momento que os players eduquem esses clientes e criem ecossistemas também em outras verticais, como eles estão tendo esforços agora. Um dos exemplos do Brasil de uma grande vocação de tecnologia é no agronegócio. A gente tem um agronegócio super produtivo, né, com adoção tecnológica, e as operadoras e os players alternativos estão formando redes sem fio nesse ambiente de agronegócio para poder cobrir milhares de acres de área, né, de terra, e poder aplicar soluções de IoT, tanto para pecuária, para produção de grãos, e uma série de outros elementos aí. Então, é uma área importante de evolução que a gente ainda deve ver muito avanço também no Brasil. Bom, em termos de principais aplicações, a primeira no topo aqui da América Latina, automação predial, residencial, segurança e vigilância. A gente sabe a importância, né, da videovigilância numa cidade, numa indústria, num escritório, e todo o monitoramento nos bairros. Então, cresceu muito esse mercado, é bastante amplo. Segurança é um tema bastante crítico na nossa região, tanto para ativos móveis como caminhões, né, tem assaltos, carros, comércio. Então, tem um grande mercado de segurança, e a IoT também é um enabler desse mercado para todo tipo de controle, alerta, comunicação e etc. E a parte de automação de prédios e indústrias também. Rastreamento de ativos móveis, super relevante. Aí qualquer coisa que se mova pode ter uma conectividade para poder rastrear. A gente vê os tags da Apple, né? Só para dar um exemplo aí, mas tem uma infinidade de coisas que podem ser monitoradas. E, na sequência, fábrica, automação industrial, monitoramento de ativos, telemétricos, todas as outras categorias seguindo. E para concluir, né, já que o nosso tempo está esgotando, só algumas conclusões, né? Privacidade e segurança de dados continuam sendo as principais preocupações dos decisores, então isso tem sido crescente e cresceu muito, em especial na América Latina, a partir da adoção de leis, agências regulando o tema e IoT, em especial, com desafios relacionados a isso. Já teve ataques consideráveis, né, de DDoS em câmeras que tinham senha padrão, 1, 2, 3, 4, admin. Então, os dispositivos de IoT muitas vezes não são protegidos, né, e podem ser vias de ataque para empresas, organizações, pessoas, etc. Então, é importante ter soluções que se adequem a isso e possam endereçar essas preocupações dos decisores. Experiência do cliente é uma prioridade e um benefício, né, da adoção de IoT. Isso deve continuar, e acho que as empresas até nem conhecem muito os benefícios de se colocar o IoT para poder melhorar a experiência do cliente. Também é uma oportunidade de discussão para apoiar os clientes. Não só no ISG, né, que eu comentei para sustentabilidade, como também esse tema é super relevante. Eu acho que trazer esse elemento pode contribuir muito, muito para o resultado das empresas que estão nos ouvindo aqui hoje. Em termos de proporção do orçamento, estava 9% em 2022, a IoT sobre o total do budget de tecnologia, na visão dos usuários, tá? É esperado que cresça mais um ponto percentual até o final desse ano. Então, as organizações estão dedicando um interesse, um investimento, dispêndio maior para essa área de IoT, vendo os resultados os benefícios que estão sendo trazidos ao negócio. E, por fim, né, a questão da América Latina, a gente constatou que tem respostas muito parecidas com a Europa, em boa parte dos casos, em termos de necessidades, benefícios, conectividade, volume de dados. Talvez até pela presença de players europeus, né, na área de telecomunicações aqui, algumas afinidades das áreas de redes, etc. Algumas empresas até agrupando a América Latina com a Europa. Então, a gente viu algumas semelhanças em muitos dos temas, até das regulações de dados, etc. Então, interessante ver como talvez trazer aplicações, soluções que sejam similares para as necessidades de cada um, né? E poder exportar serviços para a Europa, trazer serviços para cá, ajudar a escalar o mercado, porque realmente tem muitas similaridades. Ao contrário do que a gente vê Estados Unidos e Ásia-Pacífico, que são outros mundos, né? Europa e América Latina, a gente observou uma certa semelhança. Bom, e basicamente é isso, né? A questão da possível recessão, lógico que preocupa todos os decisores, mas a América Latina tem tido um grau de otimismo maior. Isso ajuda a não paralisar os projetos, né? A gente viu grande impacto durante a pandemia, paralisação de projetos, adiamento de grandes projetos.
isso voltou mais ao normal nos últimos tempos, e a gente não viu grande impacto ainda de paralisação, né? Se as coisas se deteriorarem, tiver choques externos, talvez mude um pouco esse cenário, mas a foto hoje é que os decisores ainda estão otimistas quanto ao futuro e continuam investindo. Bom, é isso, Perfeito. fico à disposição, né? Aqui estão os meus dados de contato, seja e-mail ou a nossa página de IoT, e volto aí para o Claudinei continuar. Obrigado. Renato, obrigado pela sua participação e pelo resultado aqui da sua pesquisa que compartilhou com a nossa audiência. Espero que também esse mercado se mantenha otimista e para todos que estão aqui assistindo, vocês depois poderão ver os números aqui apresentados pelo Renato na gravação do evento que vocês vão receber amanhã ao final do evento como um todo. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui para as perguntas, mas o Renato deixou os contatos dele. Quem quiser mais informações, é só se dirigir diretamente a ele. Renato, prazer em revê-lo. Muito obrigado aí pela sua participação no IoT Business Forum. Até o próximo ano. Prazer, Claudinei. Obrigado.